Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Cândido e estou aqui iniciando o nosso novo curso aqui do canal, Exegese e Homilética Bíblica. E nós queremos ser aqui instrumentos de Deus para te ajudar a exercer com mais maestria, um melhor desempenho, o chamado de Deus na sua vida, seja como pregador da palavra do Senhor, seja como um líder de pequeno grupo, como um discipulador, um líder de célula. É para isso que esse curso vai servir. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu gostei ou não gostei e ative as notificações. Então vamos começar. Pois bem, nessa nossa primeira aula eu quero fazer aqui uma introdução do que nós iremos tratar. Mas antes eu quero falar um pouco a meu respeito. Eu sou pastor, pastoreio uma mesma congregação há cerca de 11 anos e prego a palavra do Senhor, como eu disse, há pouco mais de 21 anos. Sou formado em teologia, sou formado em direito e sou formado em física. Eu fiz seminário, depois do seminário procurei um curso de bacharel em teologia e pela misericórdia de Deus conseguimos aprender um pouco mais, conseguimos ser um pouco mais, digamos, instrumentalizados na palavra do Senhor para que o corpo de Cristo pudesse crescer, para que o corpo de Cristo pudesse ser edificado. Nós queremos aqui falar a esse respeito com você. Primeiro, a quem se destina esse curso? Esse é um curso de exegese, é um curso de homilética, é um curso para te ajudar a ler, interpretar e expor as Escrituras. Então, ele se destina àqueles que são pregadores, aqueles que são pastores, que são evangelistas, e aqueles que são líderes de células, de pequenos grupos, de discipulados que precisam preparar mensagens bíblicas. Eu quero aqui te dar ferramentas, te dar caminhos para que você possa ser um vaso de honra na casa de Deus, edificando o corpo de Cristo. Esse é o meu objetivo aqui com esse curso. Agora, talvez você pense assim, mas tá bom, pastor, eu ainda não prego a palavra, mas eu tenho um chamado, eu tenho vontade, eu tenho um dom e eu entendo que Deus me chamou para isso. Olha, Agostinho dizia que o pregador é aquele que lê, interpreta e expõe as Escrituras, de modo a incendiar o coração daquele que está ouvindo. Então, num certo aspecto, o pregador não é só quem está em um púlpito. Você prega, segundo o texto de Mateus capítulo 28, o tempo todo, ou pelo menos deveria pregar o tempo todo, porque nós fomos chamados para isso. Todo cristão foi chamado para isso. Há um chamado universal. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas do reino, para dizer em qualquer momento a qualquer pessoa a razão da nossa esperança. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o pregador é essa pessoa que expõe a palavra de Deus. E ele pode ter um chamado particular. Sim, Deus pode chamar alguém, pode chamar algumas pessoas de forma específica. O texto de Efésios, capítulo 4, nos diz isso. A uns, Deus chamou para apóstolos, para pastores, para profetas, para mestres, para evangelistas. Deus tem chamados ministeriais específicos. E se você tem um desses chamados, eu quero antes de qualquer coisa te dizer, você é um privilegiado. Deus te escolheu. E sabe como que eu identifico esse chamado, né? Às vezes eu converso com jovens e jovens falam assim, mas como que eu vou identificar esse chamado? Eu sempre digo assim, olha, a porta do ministério não deve ser a porta que você escolheu quando todas as outras estão fechadas, mas deve ser a única porta que você consegue enxergar quando todas as outras estão abertas. Mas a única que incendeia o seu coração é a porta do ministério. Então, se o seu coração arde por expor a palavra de Deus, se o seu coração arde por ensinar a palavra de Deus, por levar pessoas a conhecerem e a crerem em Cristo, Deus tem um chamado na sua vida. E eu tenho certeza, como um passo inicial, que esse curso irá te ajudar muito.
É claro, algumas pessoas dizem assim, mas o que adianta a gente estudar, estudar, estudar se não tiver unção? É verdade. Se você algum dia precisar escolher entre unção e conhecimento, escolha unção. Porque é a unção de Deus que vai fazer com que as palavras que saem da sua boca transformem vidas. Não é a sua oratória, não é a sua eloquência, é o poder de Deus, porque o Evangelho, ele não é uma filosofia, o Evangelho é o poder de Deus. Mas como ouvi há muitos anos de um reverendo chamado Antônio Carlos, ele disse o seguinte: é um privilégio sentarmos e ouvirmos um homem vocacionado por Deus. Por quê? Porque esse homem terá o empenho, a disciplina de estudar, de gastar tempo com as Escrituras, mas também terá o encargo de gastar tempo de joelhos, clamando ao Senhor para que o Deus da palavra lhe traga a palavra daquele domingo. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque um pregador que é verdadeiramente vocacionado, ele não extrai do seu coração o que ele vai pregar, mas ele recebe de Deus, pela oração e pelo jejum, no seu coração, o que Deus deseja pregar. E isso faz toda a diferença. Não é porque você é um bom pregador, não é porque você é um bom orador, não. É porque o poder de Deus está fluindo através de você. A palavra de Deus pregada é profecia, mas ela só é profecia quando ela de fato é a palavra de Deus. Então nós não devemos assumir um púlpito para falar o que nós achamos, mas nós assumimos um púlpito para falar o que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso compromisso. E se você entende isso, e isso está no seu coração, então você pode crer, Deus tem um chamado na sua vida. Deus te separou para uma grande obra. E como disse Spurgeon, se Deus te chamou para ser um pregador da palavra, não se rebaixe, aceitando ser o rei, o presidente de um país qualquer. Bom, talvez você então pense assim, mas o que eu vou precisar? Olha, aqui no nosso curso você vai precisar de papel e caneta, né? Mas é óbvio que ao longo da sua vida ministerial, ao longo da sua vida como pregador, você vai precisar de materiais de apoio. A Bíblia é o nosso material principal, é o nosso material fundamental, mas é essencial que você tenha pelo menos um bom dicionário, é essencial que você tenha pelo menos um bom comentário bíblico. Eu não vou dizer que você precise ter aí uma grande biblioteca, até porque isso não é muito fácil, né, financeiramente, principalmente para quem está começando, para quem ainda nem tem uma carreira secular definida, para quem ainda não tem um bom salário, isso não é fácil. Mas eu quero te dizer que é essencial que você tenha pelo menos um bom comentário bíblico, porque você vai se resguardar e você vai proteger as pessoas que estão te ouvindo, para que você não ensine heresias, para que você não pregue aquilo que a palavra não está dizendo, para que você não faça uma interpretação completamente equivocada do que você está lendo. E nesse sentido eu quero sugerir para você alguns materiais. Eu vou colocar aqui as figuras com esses materiais, com esses livros. Muitos deles já são de domínio público, você encontra na internet em PDF para você ler, mas pelo menos 2 deles você ainda não vai encontrar. E eu quero te falar de materiais que eu li, que eu usei e que de vez em quando ainda uso, né, nas minhas pregações, quando estou preparando as minhas pregações. O primeiro, um livro que foi lançado em 2001, eu estava saindo do seminário quando esse livro foi lançado, e me impactou muito, porque é um livro muito técnico, mas muito bem escrito. O autor é o reverendo Hermes Maia, e o título é Um Curso Introdutório à Homilética. É um livrinho de 50 páginas, mas que vai te ajudar muito. E esse está na internet, disponível em PDF. Ele vai te ajudar muito. Ele vai trazer os conceitos principais, vai trazer exemplos, vai te mostrar como fazer em cada ponto da pregação, e vai ser um material essencial, um material muito importante para você que deseja pregar a palavra.
Um segundo material eu quero sugerir para você, eu anotei todos aqui para não esquecer, é o livro Pregação Bíblica, do Haydon Robinson. Esse material ele vai te ensinar como pregar, como desenvolver uma pregação, um esboço de uma pregação expositiva. Como desenvolver uma pregação expositiva? Como fazer para que as pessoas entendam o que você está dizendo no início, acompanhem o seu raciocínio durante a exposição e compreendam as aplicações que você vai fazer e consigam levar essas aplicações para a sua vida, não é? Porque uma palavra que não transforma, uma palavra que não muda, uma palavra que não consegue, que quem ouviu não consegue associar ao seu dia a dia, não tem muito sentido de ser. Não adianta você assumir um púlpito e pregar nesse púlpito coisas que aquele público que está ouvindo jamais vai conseguir entender ou conseguir aplicar na sua vida. Existem situações que são muito específicas, não é? Por exemplo, se você está pregando para um grupo, você foi chamado para pregar em um grupo de terceira idade. Muitas vezes não adianta muito você falar sobre missões transculturais, a não ser que você esteja querendo levantar ali pessoas que patrocinem missionários, não é? Então é importante você entender qual o seu público e qual a mensagem que você vai trazer para esse público. Esse livro ele vai te ajudar. No segundo livro, Como Preparar Mensagens Bíblicas, da editora Vida, do pastor James Braga. Esse livro, muita gente menospreza esse livro. Esse livro é excelente. Ele te ensina o passo a passo do esboço, de como preparar o esboço. Ele te dá uma grande quantidade de exemplos. E certamente, se você estudar esse livro, se você se dedicar ao estudo e aplicação do que esse livro traz, você se tornará, em um curto espaço de tempo, um pastor muito diferente, um pregador muito diferente do que você tem sido. Só para você ter uma ideia, esse livro hoje é traduzido em vários idiomas. Às vezes a gente não valoriza muito, mas é um livro excelente, que está sendo usado nos Estados Unidos, que está sendo usado em países de língua espanhola, porque de fato é um livro técnico, mas é um livro de fácil adaptação à sua linguagem e ao seu dia a dia. O terceiro livro é o livro O Pregador. Esse livro, ele não vai falar muito para você, do John Henry, esse livro, ele não vai falar muito para você sobre como preparar sermões, mas ele traz algo que para mim é uma chave poderosa. O título do livro é O Pregador, o subtítulo é A Sua Vida e Sua Obra. Esse livro vai trazer para você, ele é da PES, né, as publicações selecionadas, evangelhos selecionados, e ele vai trazer para você, com muita clareza, como um pregador relaciona a pregação com a sua vida e com aquilo que ele faz. Na verdade, uma pregação poderosa não é aquela em que você cita grego, hebraico e fala de 5, 6 comentários, não. A pregação poderosa é aquela que tem vida, é aquela que alcança o coração das pessoas e que transforma essas pessoas. Então, eu sugiro que esse seja o seu livro de cabeceira, John Henry, O Pregador, Sua Vida e Obra. Leia esse livro, medite nesse livro, ele vai te ajudar muito. Depois dessas sugestões, eu quero te falar aqui alguns princípios que nós usaremos aqui e que ao longo das nossas aulas aqui, dos nossos encontros, né, eu espero que fiquem claros para você. O primeiro nós precisamos entender o que nós estamos estudando, não é? Sócrates, filósofo, ele dizia que as pessoas precisam, antes de discutir um assunto, conhecer o conceito. E hoje, em época de fast food, né, em todos os aspectos, seja uma comida rápida literal, né, como uma comida rápida de conhecimento, o que as pessoas menos se preocupam é em saber conceitos. Todo mundo fala de tudo, mas quase ninguém sabe nada. Essa é a verdade.
a maioria das pessoas é rasa. Então, eu quero começar te falando quais são os conceitos, o que nós vamos estudar, né? Qual é o nosso objeto aqui de estudo. O que é exegese? A palavra exegese significa interpretar. Então, uma tradução aqui bem simples seria interpretar o texto. Já a palavra hermenêutica é a arte de interpretar o texto. E a palavra homilética significa a ferramenta utilizada para organizar a exposição desse texto que foi interpretado. Então, observe, cada vez que você ministra uma palavra, você precisou de exegese e você precisou de homilética. Você precisou de exegese porque você leu o texto e você interpretou, e você precisou de homilética porque você organizou a forma de expor esse texto. Não é? Então, grosso modo, homilética é a forma com que você vai expor o sermão. Isso é homilética. Homilética não é só você sentar e colocar lá em tema, texto base, introdução, oração de transição, ponto 1, ponto 2, não, isso é o básico. Isso aí qualquer jovem que está estudando para fazer redação no Enem ou em qualquer concurso público, ele sabe fazer, não é? Pensar na coesão, pensar na coerência, isso não é o meu objetivo aqui, tá? Esse não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é te mostrar como que a homilética é uma ferramenta para você expor o sermão. Deus te deu o sermão, como que você vai expor esse sermão? Para que a igreja seja edificada, tá? E o que é sermão? Sermão é exposição. No grego, nós temos uma palavra interessante para isso, que é a palavra querigma. O que significa querigma? Querigma é a pregação, querigma é a exposição, é a proclamação. Então, nós, num certo aspecto, nós somos querigmáticos. Por quê? Porque nós proclamamos, mas nós não proclamamos o que nós pensamos, nós proclamamos o que a palavra de Deus nos diz. Então, nós fazemos um querigma da palavra de Deus. É isso que Jesus diz para os discípulos. Proclamem, preguem o evangelho, lá em Lucas capítulo 10. Façam o querigma, gritem, proclamem em alta voz: o reino de Deus é chegado, arrependam-se dos seus pecados. Essa é a base. Se o seu sermão não interessa onde, não interessa o evento, não interessa o motivo, o tema do evento, se o seu sermão no seu sermão você não conseguir de alguma forma falar essas duas verdades, o seu sermão não é bíblico. Toda pregação deve servir para mostrar para as pessoas que o reino de Deus chegou e ele é uma pessoa e que nós precisamos de arrependimento para entrarmos nesse reino. Essa é a base de qualquer sermão. Por mais que você queira motivar, que você queira trazer uma palavra de esperança, de ânimo ou até exortar, o seu sermão você deve sempre lembrar, mesmo que você não diga com essas palavras, mas você deve sempre se lembrar: o seu sermão deve anunciar o reino e o seu sermão deve anunciar o arrependimento, deve chamar as pessoas para o arrependimento. Então, nesse sentido, nós temos alguns tipos de sermões e eu quero aqui nesse curso falar apenas de 2 tipos, porque nós não vamos aprofundar aqui, né? Eu vou falar aqui do sermão tipo temático e do sermão expositivo. E eu vou diferenciar rapidamente para você. Um sermão expositivo tem um tema. Um sermão temático tem um tema. Então eles não se diferenciam nisso. A diferença básica entre esses 2 tipos de sermões é que no sermão expositivo você vai ler uma porção das Escrituras, vai expor essa porção das Escrituras, vai explicar essa porção. Você lê o texto, você explica o texto e você faz aplicações no texto. Isso é um sermão expositivo. O resumo de um sermão expositivo é isso. Um sermão temático, não. Um sermão temático é aquele sermão em que você lê um pequeno texto das Escrituras, expõe uma verdade que está nesse texto e você caminha pela Bíblia procurando textos que são semelhantes
e que apoiem, expliquem, fundamentem a verdade que você deseja expor. Então, um pregador temático é aquele pregador que caminha em várias partes da Bíblia. Um pregador expositivo é aquele que tem um texto central. Ele pode citar a Bíblia inteira, mas ele tem um texto central e ele não foge do texto. Não é? Porque nós também temos um problema entre alguns pregadores. Eles leem o texto e nunca mais falam do texto. Não é? Isso é um erro. Tá? Você expôs o texto, você leu o texto, então você tem que expor o texto. A igreja está esperando que você fale por que você leu aquele texto. O que aquele texto quer dizer? Qual é a mensagem que aquele texto tem para a igreja, para edificar a igreja? É seu compromisso como pregador, como líder, como alguém que está expondo a palavra de Deus. Ler o texto e expor aquele texto, e explicar aquele texto. É terrível quando você se senta para ouvir alguém e ele te faz ler as escrituras e às vezes te faz ler muito nas escrituras e não fala nada do que ele leu. Não é? Ele está procurando um texto para um pretexto. Não é? Ele tem uma ideia na cabeça e quer achar um texto que se acomode à sua ideia. Não é? Isso, além de terrível, né? Isso chega perto de uma falsa profecia. Você não tem uma mensagem para que a Bíblia se adapte a ela, você tem a Bíblia e é dela que vem a sua mensagem. Nós somos pregadores do Evangelho, nós não somos expositores de autoajuda, nós não somos coachings, nós não somos motivadores, nós não somos, qualquer outro tipo aí de oradores, não. Nós não somos palestrantes, nós somos pregadores do Evangelho. Então a nossa função é expor o Evangelho, é expor a palavra de Deus. Sempre que você vai pregar um texto, você precisa ter na sua mente duas coisas. Todo texto tem elementos que são intrínsecos. O que quer dizer isso? Que estão dentro, que são inerentes, que fazem parte. Esses elementos, eles, grosso modo, vamos dizer, eles são o próprio texto, né? É um elemento intrínseco, o próprio texto, o contexto em que aquele texto foi escrito, o período histórico daquele texto, o que aquele texto quis dizer para quem ouviu a primeira vez, qual a verdade que aquele texto revelou para quem ouviu a primeira vez, né? E o que significa historicamente aquele texto. Então você lê o texto, você tem um elemento, o texto, pronto. Depois você vai pensar, peraí, qual é o contexto? O que é contexto? O que está escrito antes e o que está escrito depois? Esse texto está falando de quê? Qual é o assunto que esse texto está abordando? Então há um contexto, né? Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Você não deve pegar um texto e pregar sem conhecer o contexto geral do capítulo que você leu. Então, eu tenho o texto, eu tenho um contexto, eu tenho a história que está envolvida naquele texto. A história do povo que ouviu, a história secular, o que estava acontecendo quando esse texto foi pregado, quando esse texto foi escrito. O que esse texto falou para aquele povo que o ouviu a primeira vez? Porque a Bíblia, ela tem textos com fontes primárias, mas ela tem textos com fontes que foram primárias naquela época, que continuam primárias para nós hoje, por exemplo, alguns textos de Apocalipse, mas também tem textos que para nós já são textos de fonte secundária. Não é? Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Marcos escreveu o que ele ouviu de Pedro, provavelmente. Então Marcos já é uma fonte secundária. Ele escreveu o que Pedro contou. Mas quando eu pego, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu o que ele viu. Então Mateus é uma fonte primária. Nós precisamos entender isso, né? Para a gente não ficar ouvindo bobagens de quem não lê a Bíblia. Às vezes as pessoas querem pegar um texto que está nos evangelhos, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, e quer ficar falando, mas no evangelho tal fala assim, aqui fala assim, aqui fala... Claro, foram pessoas diferentes,
inspiradas pelo mesmo Espírito, mas que escreveram em épocas diferentes. E talvez até a própria palavra usada mudou o sentido, não é? Nós precisamos entender isso. Esses elementos são elementos do texto. Mas além dos elementos intrínsecos, nós temos ainda os elementos extrínsecos, os elementos que estão fora, os elementos que não estão naquele texto. E eu quero te falar de 3 elementos importantíssimos e que dizem respeito a você e a mim. O primeiro deles, o testemunho. Não adianta você escolher um texto para falar com a igreja a respeito, por exemplo, de santidade, se as pessoas te conhecem e sabem que não há nenhum princípio de santidade na sua vida. Então, primeiro elemento, o testemunho. Segundo elemento, a oração. Spurgeon dizia, e eu vou citar muito Spurgeon nesse curso nosso, porque ele é o príncipe dos pregadores, não é? Spurgeon dizia que a volta de um homem ao púlpito não deve ser tão rápida quanto a sua retirada dele. O que Spurgeon estava dizendo era, quando um homem erra, quando ele peca, e por isso ele sai do púlpito, ele deixa de ser pregador, esse homem precisa ser retirado o mais rápido possível do púlpito, mas ele precisa ser tratado durante um bom tempo antes de voltar para o púlpito. Por quê? Porque esse homem precisa demonstrar primeiro arrependimento. E qual é o primeiro passo para a gente ver se alguém de fato se arrependeu? Se essa pessoa tem uma vida de oração. Você, como pregador, precisa aprender a orar. Se você é alguém que não ora, você não pode pregar. Eu sei que isso é duro, mas eu não estou aqui para te enganar. Se você não ora, você não deve pregar. Porque quanto menos você ora, mais o seu eu vai falar. Quanto menos você ora, mais o que você vai entregar para a igreja vai ser aquilo que está em você, na sua carne. E a igreja não precisa disso. Até porque carne é morte. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de palavras que venham do Espírito. E quem não ora, não vai ter revelação do Espírito. Terceiro e último ponto, unção. Sabe, se você não tem tempo com Deus, aquilo que você prega, aquilo que você fala no púlpito, não só não vai tocar ninguém, como não vai mudar a vida de ninguém. E dali a 2 dias, você pode confrontar aquelas pessoas, uma por uma, e você vai perceber que elas sequer se lembram do que você disse. Porque não somos nós, é o poder de Deus. Nós precisamos ter unção. E como que nós vamos ter unção? Orando, jejuando e lendo a Bíblia. Não tem atalho. Não tem atalho. Você precisa entender isso. E quanto mais cedo você entender isso, melhor. Mais o seu ministério vai fluir e mais o seu ministério vai fluir para ministrações e para poder, para manifestação do poder de Deus cada vez maiores. Então eu quero retomar o que nós falamos aqui. Eu quero que você entenda. Primeiro, existem princípios quando você vai elaborar um sermão. Você precisa interpretar o texto, você precisa estudar o texto e você precisa escolher a forma com que você vai expor esse texto para a igreja, a forma que você vai expor esse texto para quem vai te ouvir. Se você deseja se tornar um bom pregador da palavra, na minha singela opinião, se desafie cada dia a ser um pregador expositivo. Exponha o texto. Existem bons pregadores temáticos, mas eu ouso dizer que os grandes pregadores da história foram expositivos. Você não vai encontrar grandes pregadores temáticos que fizeram ministérios, pelo menos ministérios da palavra, muito relevantes. Mas não há nenhum problema. Talvez Deus tenha te chamado para ser um pregador temático. Então, estude. Porque nos nossos dias, um grande problema que eu vejo é que as pessoas se tornam pregadores temáticos, mas têm um conhecimento muito raso da Bíblia. E eles acabam expondo textos que não dizem
o que eles estão afirmando e, quando analisados num contexto geral da Bíblia, a forma como são expostos são heresias. Então, ser um pregador temático, na minha opinião, é mais difícil do que ser um pregador expositivo. Por quê? Porque se você for fiel à Bíblia para pregar de forma temática, você vai ter que ter muito conhecimento, você vai ter que estudar muito. Já um pregador expositivo, embora ele também precise estudar muito, precise ter um grande conhecimento das Escrituras, ele tem um norte, ele tem um texto, ele não precisa ficar procurando de um lugar para o outro. Deus deu para ele o texto, Deus mostrou para ele a mensagem e basta que ele faça aquilo que Deus o comissionou para fazer. Lembre-se também que todo texto tem elementos intrínsecos e extrínsecos. E eu quero te dizer aqui, encerrando essa nossa primeira conversa, não sei se você percebeu isso, mas todos os elementos extrínsecos dependem de você. Testemunho, a oração e a unção. Eles dependem de você. Se você não ora, você não tem revelação da palavra. Se você não ora, você não tem poder de Deus. Se você não ora, sua vida não muda. Então, qual é a base? Oração. Ore. Gaste seu tempo orando. Ore o dia todo. Talvez, eu já ouvi isso, as pessoas falam assim, mas como que eu vou obedecer Tessalonicenses 4,17, orar e sem cessar? Eu trabalho, eu faço isso e aquilo, tá? O texto não está dizendo que você tem que ficar de joelhos o dia todo, sem cessar, não. Mas que você tenha um espírito de oração o dia todo. Eu estou aqui falando, gravando essa aula e estou orando. No meu interior eu estou clamando a Deus para que Deus use esse tempo para edificar a igreja. Esse é o encargo da minha vida. Eu tenho orado para isso, para que Deus use tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, o dom que Ele me deu, para que a igreja seja edificada. Então, eu quero te desafiar, tenha uma vida de oração. Você não vai se arrepender. Até a nossa próxima aula. E não se esqueça, ative o sininho, porque todos os vídeos que forem colocados no canal, você será notificado. E também não se esqueça de, no seu celular, você precisa ir lá nas permissões, do seu celular e permitir que o YouTube te envie notificações, porque senão também não adianta você aqui acionar o sininho, mas no seu aparelho você não permitir notificações. Então faça as duas coisas e você vai ser certamente muito edificado com todos os vídeos que são colocados aqui no canal. Deus te abençoe. Até a próxima semana.